Glória a Deus, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que alegria poder estar compartilhando, num momento tão perturbado. A gente tem meios, tem ferramentas, tem a palavra, tem os dons e queremos dividir esse tempo. Sei que Deus vai tomar lugar. Há um propósito na unção, de edificação, de aperfeiçoamento, de consolação. E é uma forma diferente, de te alcançar, mas com certeza Deus está envolvido nessa ferramenta tão preciosa para esse tempo. Queria que você colocasse mesmo expectativa. Deus tem uma palavra para despertar o posicionamento necessário. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu acredito que a condição também da gente receber de Deus é estar ativo, levantado por dentro. E a palavra de Deus, ela serve, como esse alimento, como essa força. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu sei que as más notícias, elas se levantam mesmo para tirar o ânimo, A gente vê quando o gigante Golias, ele levantava a voz e trazia aquela ameaça de morte, fez com que o exército de Israel tremesse, e ficasse estacionado. Eu vejo essa voz que tem se levantado na forma dessa circunstância, desafiando a igreja do Deus vivo, mas hoje não existe apenas um Davi. Eu creio que Deus tem levantado pessoas e para um momento como este mesmo. A Bíblia já fala que os últimos dias são tempos difíceis. E a gente ouvia e não estava lidando muito com essa resistência, mas parece que foi inaugurado esse tempo e não é para ficar assustado. Deus se garante, Deus já sabia por antecipação e Deus se preparou para esse momento. E uma das formas de Deus estar preparado é através das pessoas que Deus edificou. A Bíblia diz que Ele tem em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O nosso serviço agora é ser embaixador do céu, é ser crente, é falar em nome de Deus, dessa potência, desse Deus todo-poderoso que tem domínio sobre todas as coisas. Eu e você somos embaixadores desse reino, mas se faz necessário crer, porque é em espírito que nós vamos poder desenvolver. Eu quero compartilhar uma mensagem que está no meu coração e eu acredito que vai vir para despertar você para uma provisão dada por Deus. Eu disse que Deus se preparou para isso. Ele chegou a dizer, sobre essa ajuda: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinho. Eu enviarei outro Consolador para que fique convosco todos os dias. Chegou o momento, meus amados, da gente tirar proveito do batismo no Espírito Santo, que até então a gente levava de uma forma muito superficial e até era exortado, para falar em outras línguas. Só que essa é uma provisão dada por Deus para que a gente não esteja órfão, sozinho. Eu vejo nesse período de isolamento que tem feito, as pessoas entrarem em um ritmo que eles não estavam acostumados e parece que tem sido uma barreira muito grande. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é uma pessoa que ela foi concedida para ser consolador, para estar ao lado, para ajudar. Não estamos sozinhos. Por mais que você pareça estar isolado, Deus já se antecipou, colocando a presença dele disponível, não só para ser mais um na casa, mais um no ambiente. Ele tem propósito, de com essa presença trazer toda a assistência necessária. Em João capítulo 14, a partir do versículo 16, quando Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e ele começa dizendo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Isso é uma verdade. A gente não sente, muitas vezes relaciona a unção ou algo de Deus quando tem um sentimento, mas a Bíblia diz: crie, por isso falei. Fé está desvinculada de emoção ou de sentimento. Fé é convicção no que Deus fala ao ponto de agir à altura. Então eu creio, o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia também fala que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que somos santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Então é certo que ele habita em nós. Você não tem que sentir, você não tem que estar debaixo de uma emoção ou tendo qualquer diferença no teu comportamento para poder acreditar: o Espírito Santo está comigo. Ele está porque é uma determinação, é algo organizado por Deus com propósito para ser o nosso Consolador. Também tem Romanos 8, versículo 11, ele afirma: se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivifica o vosso corpo. Olha que maravilha, uma das funções do Consolador, desse Espírito que habita, ele não está na igreja, no prédio, ele não está no ambiente físico apenas, ele habita em você. Ele habita nesse corpo que precisa ser vivificado. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas têm relaxado. Eles acham assim: se o Espírito habita em mim, então eu vou ser curado. Você precisa ativar a sua fé para você poder receber desse Espírito que reside no teu espírito. As coisas espirituais, elas só vão atingir a parte física se houver fé. Precisamos crer nessa presença dada com propósito. Deus se antecipou com essa provisão e a Bíblia diz que ele vivifica o nosso corpo mortal. O que é esse vírus, né? Esse gigante Golias que tem se levantado para desafiar a igreja do Deus vivo, quando Deus já se antecipou com provisão, dizendo que o Espírito, o outro Consolador, estaria habitando em nós com esse propósito de vivificar o nosso corpo. Tem outras coisas que o Espírito Santo também, são inúmeras, não dá para citar aqui, mas eu selecionei algumas para poder te dar como expectativa quando você estiver orando. Queria que você atentasse para algumas coisas que a Bíblia diz que o Espírito Santo, nesse ministério que ele tem na nossa vida, ele está proposto a fazer. Deus se antecipou com essa provisão. A Bíblia diz que ele habita em nós. A gente considerou já essa parte. A Bíblia diz que ele ensina. A gente tem uma unção que ensina. Podemos ter expectativa e ser assistido, mesmo que você passe o dia sozinho, em razão de outras pessoas não estarem presentes, ou mesmo cada uma envolvida nas suas atividades. Ei, vamos aproveitar esse tempo para a comunhão do Espírito, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Estamos tendo uma oportunidade ímpar. É lamentável que seja decorrente de um problema tão grande, mas a oportunidade que temos de ter tempo para poder dedicar a essa comunhão do Espírito Santo. E vai ser nessa comunhão que você vai ser ensinado. É nessa comunhão também que você vai ser consolado. O que é um consolador? É aquele que está do lado para ajudar. Nós temos a ajuda divina. Essa ajuda, ela não é apenas fictícia. Não, a Bíblia diz, então é uma ajuda que está lá. Não é uma ajuda para ser desfrutada. O Espírito Santo, ele ensina. Ele está lá para trazer iluminação, entendimento. No meio de toda essa situação, você recebendo instruções da parte de Deus. A Bíblia diz que ele guia em toda a verdade, ou a toda a verdade. Deus vai te guiar nas Escrituras, em versículos
que vão se tornar rema para você apoiar a sua confiança e não ficar levado por todo o vento, né, de medo, de notícia que tem chegado. Eu quero te advertir, cuidado para que o teu tempo de comunhão não seja com a televisão ou com redes sociais, porque daí não vai fluir o que pode vir através dessa presença que está disponível para ter esse propósito de nos guiar em toda a verdade. A Bíblia diz também que Ele nos ajuda. Ele está para nos ajudar. Qual é a tua dificuldade? Muitas vezes é com família, em administrar determinadas situações que surgiu por causa dessa limitação. Você não está sozinho. Você tem um poder antecipado por Deus com o propósito de te ajudar. A Bíblia diz também que Ele assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo está lá para nos assistir nas nossas fraquezas. Muitas vezes são momentos, né, que até emocionalmente você percebe, parece que eu estou ficando abalado. Ei, recorre à comunhão, determina tempo de oração em outras línguas, ora com propósito, ora em comunhão, porque é nesse ambiente que a consolação e a ajuda do Espírito, o ensino do Espírito vai começar a alcançar, né, a tua mente, a tua alma, o teu corpo, né, tendo esses anticorpos da vida eterna. É muito mais do que apenas a força natural do organismo. A vida eterna, ela está disponível no teu espírito. O teu espírito tem vida eterna, porque o que crer tem a vida eterna. E essa vida eterna, ela precisa alcançar a tua alma. Ela precisa alcançar o teu corpo. Você é o responsável. É você que vai trazer pela fé, mediante a tua confissão, né, com base em convicções, que o Espírito Santo também, ele convence. Esse convencimento gera convicções. No momento que o Espírito Santo te convencer que você é curado, eu digo, isso vai se tornar base para a rema de Deus te levantar, medo desaparecer e você ficar declarando a sua vitória. Eu queria, por último, chamar a tua atenção para esse texto, né, de Lucas, capítulo 21, quando fala dessas circunstâncias mesmo dos últimos dias. E aqui no capítulo 21, quando Jesus está falando o que vai acontecer, reino contra reino, e ele diz, mas ainda não é o fim, e ele lança, né, circunstâncias desse período, tanto as perseguições, e no versículo 12, ele diz, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Ele está falando aqui de um tipo de problema, de perseguição, que certamente também é desconfortável. E ele disse, olha, quando isso acontecer, não fique preocupado. Observe, gente, Deus se garante na provisão que Ele deu para a gente. Ele diz, quando acontecer isso, não fique preocupado. Por quê? Porque eu vos darei, no caso aqui, boca e sabedoria. A provisão de Deus aqui para essa circunstância que se refere ao versículo 12, era ousadia, era da boca, era da sabedoria. E ele disse, não tema, né? Versículo 14, assentar no coração, não se preocupar. Versículo 15, porque darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Não poderão resistir, nem contradizer. Quero te dizer que as circunstâncias nas quais nós estamos enfrentando, que faz parte desses dias difíceis, nós temos da parte de Deus provisão, que não pode nos resistir. É possível estar bem por causa da graça de Deus. Às vezes pessoas estão pensando assim, não, é só não se preocupar, isso não vai dar em nada não, mas não estão se posicionando em fé. Esse posicionamento é irresponsável. Você não pode estar achando que não vai acontecer nada, só não vai acontecer nada com o poder de Deus operando a provisão, operando essa salvação.
Ei, Deus já tem provisão para essa circunstância que está aí. Nós somos a igreja e estamos guardados. Essa é a palavra que Deus quer que você considere e desfrute desse tempo, que pode ser maravilhoso para a tua vida. Sejam abençoados na prática da palavra. Deus abençoe.